Eu sou aqui de Campanha, né, que é do lado aqui de Varginha, cerca de 30 quilômetros, e entrei no bacharelado interdisciplinar em 2010, né, no início de 2010. Então foi bem no início mesmo. Isso, no segundo ano, né, ainda no campus antigo, inclusive. E aqui na universidade também formei depois no específico de administração pública, né. Isso eu formei em 2015. Entrei no mestrado em 2016 na UFMG, administração. Formei em 2018 e em 2018 eu ingressei no doutorado e atualmente estou cursando doutorado lá de administração ainda na UFMG. Fala um pouquinho. O início é sempre, na verdade, ninguém tinha ideia ainda do que era o bacharelado interdisciplinar, né? A gente não cresceu com esse modelo de graduação, nem foi apresentado mesmo no ensino médio, no Brasil não sabia. Então a gente entrou mesmo no curso sabendo que alguma coisa assim que se estudava, era uma área interdisciplinar, que tinha economia, que tinha administração pública, mas não sabia o que era o curso, né? Então, na verdade foi um tiro meio no escuro assim, mas eu acredito assim que dentro das minhas possibilidades, da minha família, para onde eu moro, assim, era a possibilidade que eu tinha assim na época assim mesmo. Eu não tinha possibilidade de cursar em outra universidade assim, por questões financeiras mesmo. E, enfim, na verdade eu acho que fui descobrindo o BI conforme fui avançando, né? E, e na verdade uma das coisas assim que eu mais me interessei desde o do começo assim no campus assim, que foi muito importante para mim, foi ao mesmo tempo que eu comecei a descobrir o que era o BI, né, e vivenciar e me interessando e tal, foi também a necessidade de posicionar assim, de me organizar assim politicamente na universidade, pela condição que a gente tinha na época do campus, né, que era uma coisa muito ruim, ainda não tinha sala, aquelas coisas todas e lutas sendo travadas para poder fazer o campus e tal. E, paralelamente a isso, desde o começo eu me inseri, né, em órgãos políticos, as representações, diretório acadêmico, essas coisas todas, para tentar, sei lá, também correr atrás do que eu entendi que a gente precisava avançar para o campus, né? Com certeza. Mas eu assim, eu percebi muito, inclusive, assim, dessa mudança, assim, dificuldade da relação cidade-universidade, assim, porque eu entrei no começo, né, já saí um pouco mais, né, pro meio, assim, e eu percebi nitidamente, assim, como a cidade se adaptou, assim, de certa forma, à universidade. Muito embora ainda faltasse muito para poder, quando eu entrei. Mas, por exemplo, quando a gente entrou, tinha muita dificuldade até para alugar casa, era muito ruim, porque não sabia que tinha universidade, aí não sabia essa modalidade de república, de estudante que vinha de fora e etc e tal, era aquela burocracia desgramada e tendo que arrumar pai, o pai da gente fora e pai do outro que mora em outra cidade. Nossa, era de muito difícil alugar casa, inclusive, porque a galera não tinha isso, né? Mas no final do meu curso, assim, já tinha mudado completamente, né? Quando o curso veio para cá, assim, dos bairros aqui, as imobiliárias já estavam muito preparadas para isso e tal. Dificuldade individual mesmo, assim, eu acho que talvez eu tenha tido inicialmente foi a questão de conciliar assim os estudos assim mesmo, né? Bom, entrei na universidade assim, agora eu preciso ter uma agenda de estudos, é uma agenda que eu não tinha até então, né? E eu penei um pouco com isso assim, né? Tanto é que eu não formei o bacharelado interdisciplinar no seu tempo correto. Tenho minha parcela de culpa nisso. Mas eu penso que também foi uma questão assim de que eu tive muito certa dificuldade assim de conciliar, ter uma rotina de estudos, enfim, principalmente em disciplinas que exigem uma disciplina maior, né, como cálculo, né, que é questão de estudo diário, assim, todo mundo é capaz de passar, só que tem que ter uma rotina de estudos. É algo que a gente não está vindo e é algo que fui aprendendo assim com o tempo. Enfim, as questões de festas assim são sempre são no mínimo dúbias, né? Porque ao mesmo tempo que você quer curtir, enfim, tá nas festas, bebendo e tal, e curtindo, que é isso, né? Tá saindo de casa, tá com às vezes 18, 19 anos, não teve esse rolê ainda. Mas é preciso ter cuidado, né, cara? É preciso ter cuidado, é preciso ter foco que a universidade está em primeiro lugar, que são as disciplinas, que, né? Que eu acho que é por isso. A gente está aqui, muitas vezes, assim, os pais da gente estão fazendo sacrifício, a gente está aqui, né? A gente não consegue ir a ciência estudantil com o foco de estudar, né? Então, assim, muito embora seja muito bom ir para as festas e, enfim, chavecar e etc e tal, e aí tem que fazer isso mesmo, mas eu diria, assim, que talvez, né, lembrar, assim, dos nossos pais, né, assim, daquelas pessoas que estão zelando para muitas vezes a gente estar aqui, né?
Eu acho que, enfim, é uma coisa que eu sempre estou dizendo, inclusive para meus irmãos, inclusive estão na universidade, sempre falo para eles. É, cara, muito massa, assim, né? A universidade fez amigos que eu tenho até hoje, assim, né? Ontem recebi mensagem do Caio Barbinha, morou comigo, Caio Renan, não sei nem se você vai lembrar. Ele formou o bacharelado em lá e mora no interior de São Paulo, me convidando para ir ver o filho dele, que ele teve um filho, casou, então assim, pessoa que morei no começo da universidade, casou, teve filho, então assim, é coisa que a gente vai para carregando assim pro resto da vida, assim, os laços que vai fazendo mesmo, professores, assim, laços de professores que a gente cultiva de amizade, de conversar em bar e que a gente tira dúvidas sobre, quero fazer um mestrado, quando decidi fazer um mestrado, né, vários professores que me aconselharam, falaram assim, olha, tal, faz isso, faz ali, e colocando à disposição, assim, eu acho que o que eu mais levei assim, da Unifal, assim, principalmente assim, nesse âmbito pessoal, são as amizades, assim, muitas amizades com professores, com alunos, pessoas que eu voltei a estudar juntos, estudei na graduação, depois encontrei num certo evento, mestrado, doutorado, e eu sempre acho muito legal isso, assim, quando eu vou para algum evento e vejo alguém da Unifal, assim. Sempre faço questão de estar junto, de a gente falar, estamos da Unifal, etc e tal, porque é meio essa coisa, tipo assim, velho, a gente conseguiu, né? Cara, tem muitas na verdade, né? Tem na verdade uma que foi quando a gente mudou para esse campus aqui. A gente ia conversar com o Paulo, falou assim, ó Paulo, tá? A gente é do diretório acadêmico, a gente precisa de uma sala. E o Paulo tá lá, não sei o quê, eu vou. Vamos ver, não precisa disso não, isso tem que ser para depois e tal. Aí um dia a gente armou e dormiu na sala 3 dias seguidos e tomou posse de uma sala, que ficou sendo hoje da ITCP, né? Mas, tipo assim, foi na raça. Aí depois do terceiro dia ele foi conversar com a gente. Não, tudo bem, então vocês podem ficar naquela sala e tal. Mas foi meio que na raça. Acho muito louco isso daí, assim, porque eu vejo muito reflexo da minha formação na Unifal, assim, atualmente nas minhas pesquisas, inclusive. Vou te dar um exemplo prático, assim. Eu me considero uma pessoa interdisciplinar. Quando eu fiz o bacharelado interdisciplinar, eu fiz um TCC sobre desenvolvimento econômico. Depois eu fiz TCC sobre administração pública. Depois eu fui fazer um mestrado, fiz sobre administração pública. E agora no meu doutorado estou estudando a concepção de conhecimento científico na ciência atuarial a partir da concepção de seguros. Então, assim, eu sou permeado, inclusive, pela formação que foi me dada no próprio, né, no próprio BI, assim, eu me sinto capaz, inclusive, de discutir as três, assim, a parte de que eu tive de base, ou, né, e conseguir avançar, enfim. E eu acho isso muito doido, assim, né, então, assim, isso reverbera a minha até hoje, assim, né, até na minha trajetória acadêmica, assim, eu me considero, assim, uma pessoa interdisciplinar, assim, né, inclusive trabalho nas três áreas. Que assim, o que eu daria de dica número um, assim, é sempre achar que você não está sozinho, ter ideia que você não está sozinho. Você tem pessoas querendo te ajudar, professores querendo te ajudar, e o que precisa da sua disposição, assim, né, de estar vendo as oportunidades, correndo atrás, indo, perguntando. Muitas vezes, quantas vezes eu fui perguntar, pedir orientação, pedir orientação de IC, tomei 3 não, no quarto alguém aceitou, e é assim, tem cheio de gente querendo trabalhar, e assim, ficar atento assim a essas oportunidades, atento que as pessoas querem te ajudar, ninguém tá sozinho assim. Eu acho que muitas vezes o estudante acaba caindo nessa assim, né? Tô sozinho, não tenho o que fazer, não tem para onde ir. Eu acho que então uma melhor percepção assim da vida da universidade mesmo assim, sabe? Qual é 10 assim, como eu falei assim, eu gosto muito desse curso, assim, ele foi muito importante para mim. Eu me sinto uma pessoa que ajudou, inclusive, a construir ele, assim, que sempre, né, tentou de debater com o que eu achava que estava sendo errado e discutir e tal. E assim, eu sempre gostei da articulação que a gente conseguiu construir aqui, com coordenação, com o professor, com tudo. Então, assim, eu, particularmente, assim, eu acho, né, assim, sou fã da Unifal, assim mesmo, né, assim, eu sou um defensor dela, inclusive, nesse período que a gente tem que defender, inclusive, as universidades públicas, né. E eu acho que a Unifal tem tudo para ser mais 10 e mais 10 e mais 10, porque é isso, assim, eu acho que a Unifal conseguiu construir seu lugar, assim, precisa consolidá-lo, né. Ah, beleza.